Glória a Deus. Queria dar boas-vindas às pessoas que nos visitam, estão com a gente, decidiram estar conosco, celebrar o Senhor, o seu nome, render a Ele um culto. E que bom que você está aqui conosco. Alguém que está pela primeira vez, que gostaria de se identificar, para a gente localizar vocês. Primeira vez que eu estou aqui com vocês. Ninguém? Aqui na frente, um casal, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Mas alguém eu perdi? Não? Todos já de casa. Muito bem. A gente está numa série de mensagens chamada Perspectivas. E essa é a quarta mensagem. Os irmãos já perceberam uma visão sobre batalha espiritual, uma visão sobre perdão, uma visão sobre orgulho. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês juntos uma visão sobre o Espírito Santo. Achei muito curioso, um dia, quando uma irmã, muito amada, querida, esteve conosco aqui um bom tempo, ela disse que eu preciso sair dessa igreja, porque eu percebo que aqui vocês não acreditam no Espírito Santo. Eu fiquei assim, eu estou errando em algum lugar, né? Porque não é possível. Como é que a gente passa uma mensagem de que nós não acreditamos no Espírito Santo? E não é por causa disso que eu trago essa mensagem, não. Mas eu achei muito curioso. O que identifica uma casa, uma comunidade, uma pessoa que crê ou não crê no Espírito Santo, que dá espaço ou não dá espaço, que dá lugar ou não dá lugar, né, como diz. E até essa questão de dar lugar é bem curioso, porque eu não sei se Jesus ele seria membro dessas igrejas, né, que tem que dar lugar, porque eu acho que o Pedro seria, mas Jesus, tenho dificuldade de ver Jesus assim, porque Jesus tinha umas orações meio fraquinhas, assim, ele chegou ao horário, a hora das trevas. Então quem é mesmo espiritual não diz um negócio desse. Não é não, gente? João capítulo 13, por exemplo, quando o Senhor vai lavar os pés dos discípulos, o Pedro surta. Senhor, tu és cabeça, tu não és cauda. Como é que o Senhor está lavando pés de homens? E quando o Senhor diz que chegou a hora e eu tenho que vou ser crucificado, vou sofrer, e Mateus, né? E aí o Pedro chama Jesus num canto, dá um corretivo nele, mas só nunca mais se diga isso. Porque crente foi feito para vencer. Como é que o Senhor, Jesus, não, você está me decepcionando. Você vai dizer que vai para a cruz, sofrer, padecer. Isso não é oração que se faça. Está acabando com o teu ibope. O que Jesus respondeu para ele? Arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas do Senhor. Você cogita com as coisas dos homens. Eu acho que hoje está numa época de muito show, de muita performance, numa época onde nós temos umas experiências que sobressaem as verdades, numa época de muito fingimento, na verdade. Esse tema Espírito Santo está cada vez mais necessitado da gente conhecer essa pessoa. Aliás, quem é o Espírito Santo? Como é que nós identificamos quando ele está agindo na vida de alguém? O que é uma pessoa espiritual? Quem é uma pessoa espiritual? Quais as identificações que nós temos sobre uma pessoa espiritual? Quando a gente vai distinguir o Espírito conforme nossas experiências e nossas visões, cuidado para que nós não ultrapassemos as Escrituras e isso se tornar uma maldição e um pecado. Porque não podemos ultrapassar o que está escrito para definir alguma coisa sobre Deus. O que define sobre Deus é a palavra. É o que a palavra diz que é. E não importa o que você tem experimentado, vivido, visto, comido, não importa. É o que a Bíblia diz que é. Então a revelação que nós temos é a palavra do Senhor. Para falar sobre Deus é aquilo que Ele nos revelou como autoridade máxima, e isso é a sua palavra. E nenhum texto fala mais sobre o Espírito Santo do que o próprio Jesus. E ninguém tem mais legitimidade para falar do Espírito Santo do que o próprio Jesus. E o maior discurso sobre o Espírito Santo está registrado por João de Jesus. Então, João 14, 15 e 16. É o texto que eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós caminharemos um pouco nesses 3 capítulos, não leremos os 3 capítulos, mas identificaremos aqui algumas verdades para as nossas vidas. E eu penso assim que
como o Pai, como Deus Pai, ele tem as suas atribuições já muito definidas e talvez ele seja alguém muito distante, muito longe na cabeça de algumas pessoas, ele está no seu trono, entronizado. E como Cristo é da cruz, ressuscitou, mas nós não sabemos bem se ele está aqui ou está no céu, a pessoa mais fácil da gente lidar é o Espírito Santo. E, aliás, quando falamos do Espírito Santo, é possível nós cairmos num subjetivismo de que agora nós vamos manipular o Espírito Santo e vai competir agora ao homem dizer o que é e o que não é espiritual. Até porque o Espírito Santo ele não é real, ele é apenas uma ideia, não é isso? O Espírito Santo é uma força, é isso? Então, se é alguma coisa, força, fogo, algo da parte do Senhor, que o homem é capaz de manipular, administrar, ordenar, que tem até pastor mandando em anjo. Tem pastor mandando em anjo. Então o negócio, a gente já bagunçou a terra, quer bagunçar o céu também. Porque a gente está querendo mandar nos anjos. Quero um anjo aqui, quero um anjo ali, o anjo vem aqui agora, e a gente está fazendo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desce, culto de libertação, a chegada do Espírito Santo, quarta-feira à noite. Então, o homem se tornou tão arrogante que ele agora manipula o Espírito do Senhor. A ponto de até mesmo definirmos com as nossas imposições de mãos ou com os nossos berros, dizer que uma pessoa agora receberá o Espírito Santo através de nós. Então, o ser humano chegou em arrogâncias tão absurdas que ele passou agora a ser aquele que por meio dele o Espírito Santo vem. Mas é tanta presunção que enoja. Porque aquilo que nós podemos definir da ação do Espírito e quem é o Espírito é bíblico. Não é o que a igreja X acha ou o que essa igreja aqui acha. Essa igreja, a Cristã Evangélica Nova Vida, ela não tem autoridade acima das Escrituras. Essa igreja vai ter que crer mediante o que a Escritura diz que é. Ponto. Glória a Deus. Então não pode ser uma igreja que a gente vai dizer assim, ali é bom, porque ali tem o Espírito Santo. Tá, o que é que tem lá, que aqui não tem? Então, são essas coisas que a gente vai precisar, hoje à noite, rogar que o Senhor ministre ao nosso coração, para a gente entender o que é uma pessoa espiritual. Então vamos lá, vamos para a palavra. João 14, 15 e 16, são 3 capítulos que, se você prestar bem atenção, o Senhor vai fazendo contrapontos sobre a sua partida, seu discurso de partida, ele vai fazendo contrapontos na caminhada cristã. Não leremos agora, deixe sua Bíblia aberta, nós não iremos até para outro texto tão cedo, vamos ficar aqui. Mas ao você ler esses 3 capítulos, você perceberá que angústia existe e o Senhor apresenta fé. Tristeza, os discípulos passarão e o Senhor apresenta promessa. Então, para a angústia, fé. Para a tristeza, promessa. Dúvidas, ele diz revelação. Tudo está nesses 3 capítulos. Fim, ele não fala sobre fim, ele fala de continuidade. Tanto é que vocês frutificarão, capítulo 15, a videira verdadeira, e o outro consolador, que é o Paracletos, que é o Espírito, ele dará continuidade ao ministério que eu iniciei. Então não é fim, é continuidade. Solidão, ele fala de certeza de companhia. Diabo, ele fala derrotado. Aflições, o Senhor apresenta paz. Deixo-me a minha paz. Identidade, ele fala de amor. Insegurança, fala de frutos. Desorientação, ele fala sobre obediência. Obedeça para você se orientar. Porque a rebeldia em si já é uma desorientação. Mundo, ele fala de missão. Perseguição, ele fala de convicções. Vocês serão perseguidos, vão matar um de vocês. Imagine a gente ouvindo esse sermão, gente, que benção. Um avivamento. Vão matar vocês. Uma coisa que vão fazer com que vocês morram felizes é a convicção que eu estou te dando. Ele não fala nem de céu, ele fala de convicções pela causa. A Deus, não, ele não fala a Deus, ele diz até já já.
Volto já, e nós nos reencontraremos daqui a pouco. Medo, ele fala de ânimo. Contra a aparente derrota, ele fala de vitória absoluta. Em João capítulo 20, Jesus ele tem um episódio que ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo. E Jesus ali já está ressuscitado. Então ele tem autoridade, vem dele, emana dele. Uma visão sobre o Espírito Santo, a nossa proposta é, na nossa caminhada, identificarmos isso claramente, esta pessoa. Em primeiro lugar, o Espírito do Senhor, para falar do Espírito de Deus, nós temos que sublinhar dois assuntos elementares, fé e amor. Vamos lá no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, versículo 1 de João 14. E o Senhor vai dizer, crede em Deus, e crede também em mim. Versículo 5, o Tomé, ele vai dizer, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eis agora o versículo muito conhecido, João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Tomé, ele continua ouvindo, e os seus discípulos, e os discípulos de Jesus, e o verso 10 e o verso 11, mais uma vez o Senhor vai falar de fé. Crede, crede, crede. E se você prestar atenção, todos esses assuntos que nós falamos anteriormente, angústia, vem paz, medo, vem ânimo, é sobre o Espírito Santo o tema central. Que se não for essa pessoa, essas outras realidades elas não existirão. Tá, mas tem uma coisa antes da gente falar do Espírito Santo. Você crê em quem? O Espírito do Senhor não é o alvo da fé. Nós não cremos no Espírito Santo antes ou à parte do Senhor Jesus. O objeto de fé, o alvo de fé e a pessoa em quem nós cremos não é o Espírito. É o Cristo crucificado. Vocês precisam crer em mim e nas minhas palavras. São as minhas palavras que serão os elementos de fé da sua vida. Então, aqui, os discípulos ouvem, nesse discurso de despedida, que a fé está nele. Meus irmãos, não é tão difícil nós entendermos isso. Perceba João capítulo 7. Nós usaremos apenas o apóstolo João aqui como referência. João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é isso? Explica-se no verso 39. Isso ele disse com respeito a quem? Ao Espírito. Que rio é esse que vai fluir de diante de nós? O Espírito, ele virá, ou isso será uma realidade mediante o quê? Mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo. Mas que fé é essa em Cristo? Mediante o que está escrito. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a fé que você tem ainda é regulada pela Escritura. Porque você não crê da maneira que você imagina ser. Porque isso, senão, isso é crença. E crença são bases de seitas. Fé é aquilo que liberta o homem e a força que faz vencer tudo. Mas não porque nós temos fé, mas é porque nós temos fé em Cristo, conforme diz as Escrituras. E esta fé que é regulada, conforme diz a Bíblia, o resultado vai ser um rio de água viva que fluirá de mim. E que rio é esse? O Espírito que nós estamos falando hoje à noite. Então por que eu não sinto esse rio dentro de mim? A pergunta aí básica não é vem para cá, deixa eu orar por você para você receber o Espírito. A pergunta básica é você crê em Cristo mesmo? A tua fé está mesmo baseada no Cordeiro de Deus, é nele que você crê. Ou você crê que você foi batizado? Ou você crê por ser filho de alguém ou membro da igreja Nova Vida você é salvo? Em quem mesmo você crê? Porque a tua fé vai ser evidenciada através de um amor. E é isso que ele vai falar nesse texto.
Quer ver? Ele vai falar também de amor. Versículo 15 do capítulo 14. Gilson leu aqui antes da ministração da palavra. João 14, verso 15. Se vocês me amarem, vocês obedecerão o que eu falo. Opa, então a fé em Jesus, ela está baseada no amor por Ele. E esse amor por Ele é revelado através da obediência. Eu não posso dizer que amo o Senhor e não obedecê-lo. Aleluia, gente. Isso é revelação para nós hoje à noite. Então assim, porque senão eu estou morrendo de paixão por Jesus. Tá, você tem uma crença motivada por paixão. Porque fé é baseado no amor. E não é esse amor, coraçãozinho, flechinha, esse negócio. É obediência. Porque eu amo tanto que eu obedeço. E eu não tenho dúvida que obedecer é o melhor caminho, porque nele eu creio. Glória a Deus. Aí vem o Espírito do Senhor fluindo sobre nós, porque nós temos fé no Cordeiro, e nós o amamos a ponto de obedecer o que Ele fala para mim, e não retrucar. Ele é o abençoador, e eu estou num processo de vida, independente do que Ele fala. Não, isso eu não amo. Por isso que existem crentes que são mais pedintes de copo d'água nos revelamentos e nas profetadas da vida, do que serem fontes de rio de água viva por onde andam. Um bando de crente menino e carente de água em algum lugar, e não fonte de rio de água viva para saciar a sede dos sedentos com quem nós nos relacionamos. Porque a gente não tem água para dar. Por que nós não temos água para dar? Porque a gente não crê em Cristo, gente. A gente crê numa igreja. Fala a verdade, quem você ama de fato? Muitas vezes o nosso amor por Jesus é o amor do marinheiro que teve que jogar no mar a sua bagagem, mas fica na popa, com o olhar lacrimejando, esperando que ao esse barco, quando atracar, a gente consiga pegar as nossas tralhas de volta. Isso não é arrependimento. As pessoas simpatizantes da igreja, gostei dessa igreja, fui com a cara do pastor, gostei do louvor, essas pessoas estão desviadas amanhã. São cães que voltarão ao vômito, e são porcos que voltarão para a lama. É bíblico. Porque a gente não sustenta a vida cristã apaixonado por igreja. A gente não sustenta a vida cristã encantado por alguém, ou por algum lugar, ou por alguma coisa. A gente só continua na caminhada cristã se nós amarmos a Jesus. Nós o amamos. Se vocês me amarem, vocês me obedecerão. E ele continua, tanto no capítulo 14, 15 e 16. Porque perceba que o amor / obediência, a palavra que eu estou falando, vocês obedecerão porque vocês me amam. Perceba, versículo 15 ele fala isso. Mas no 21 ele repete. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, isso não é Bíblia aberta na sala, isso é praticar, isso é obediência. Esse é o que me ama. Se você não obedece o que eu estou te falando, você não me ama, esquece. Desencana, filho. Por isso que você tem uma vida cristã em crise, porque você não me ama. Você já volta para a cachaçada, você já volta para a bebedice, você já volta para a lama, você já volta para o teu orgulho. Você não me ama. Você está aqui sofrendo. Porque o que você ama mesmo é o carnaval que passou. Não é mais ou menos isso? Porque a gente tem crise de amor, porque sabe que deveria amar, mas não ama. A gente ama é outra coisa. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. Bom, o amor de Deus por nós é uma consequência. Porque aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele. Em quem? Nessa pessoa que me ama, eu farei nele morada. Que impacto espiritual é esse? E o que é agora uma pessoa espiritual? Uma pessoa espiritual é quando ele ama tanto o Senhor a ponto de, pela fé, obedecer tudo o que ele diz, e ele se torna morada do Pai, do Filho e do Espírito. Porque na Trindade não existe um eu sem nós. Uma igreja espiritual, ela não pode não ter Cristo e não reconhecer quem é Pai.
Porque se ela tiver só o Espírito, ela é carnal e maligna. Porque é parte da verdade. E parte da verdade é engano. Assim como a igreja não pode só ter Cristo, sem o Espírito e sem o Pai. Porque isso é uma igreja maligna. Porque isso é meia verdade. E assim como a igreja não pode ter só Pai, sem Cristo e sem Espírito. A nossa espiritualidade e a nossa fé é trinitária. Creio no Pai, no Filho e no Espírito. E são esses três que moram em mim. Explica isso? Não consigo. Mas eu sei dizer que isso é verdade. E eu conheço esse relacionamento tão íntimo que não é mais uma força a meu favor, mas são pessoas que moram em mim. E os três são um. Entendeu? Esse só dá para entender se você for espiritual. E se você veio aqui reconhecendo que você não é espiritual, que bom que você está aqui. Que aí você vai pegando algumas dicas. Falar do Espírito do Senhor depende do amor que eu tenho por Ele. O Senhor, para falar do maior discurso registrado sobre o Espírito, Ele começa falando de fé e amor. Em quem vocês creem de fato. E a quem vocês amam de fato. Aí depois a gente vai conseguir falar um pouco melhor sobre o Espírito Santo. E aí, no seu discurso ele vai dizer, em segundo lugar, que esse Espírito Santo é uma pessoa. Não é coisa, força, algo, mas é alguém. Ele. Ele. Quando Ele vier. Se eu não for, Ele não desce. Pessoa. Se é pessoa, não é manipulável. Se a pessoa tem domínio sobre os seus próprios atos, consciente do que faz e por que faz, se a pessoa não está necessariamente à disposição de qualquer outra pessoa, porque ele tem a sua própria identidade. Não é uma massinha de modelar, não. É alguém. Porque pecar contra só se for alguém. E pecado contra ele é imperdoável. Entendeu? Não é porque é contra ele, é porque é uma manifestação clara de que você nem crê e nem ama. Se eu não creio nem amo, como é que eu posso ser salvo? Por isso que é imperdoável. Não é questão de não haver perdão, é a questão de não poder haver arrependimento. Aleluia. Porque todo o perdão o Senhor alcança a qualquer miserável e a qualquer pecado que tenha cometido. Aquele texto não diz que o Senhor não perdoa. Aquele texto diz que o homem não pode se arrepender. Porque ele blasfemou contra aquele que era o único que poderia convencê-lo do pecado. Viu como é uma pessoa? Porque eu posso entristecê-lo. Eu posso blasfemar contra ele. Eu posso impedir a sua ação na minha vida. Eu posso apagá-lo. E tudo isso a Bíblia fala. O Espírito é uma pessoa. A Trindade está envolvida. Quando o Senhor Jesus diz, Ele virá. Verso 16, capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja para sempre com você. Então eu vou rogar ao Pai, e Ele mandará. Viu a Trindade envolvida? Filho pedindo ao Pai, Pai mandando o Espírito. A Trindade está envolvida. E Ele fala outro Consolador. Ele não fala novo Consolador. Porque Ele não traz novidade. Ele só é uma outra pessoa que vai dar continuidade ao que já existe. Ele não vai trazer novidade para a gente, não. O espírito da novidade é maligno. Eu não trago novidade. Até mesmo porque o versículo 17 diz que esse espírito, qual o nome que o Senhor o dá? Ele é o espírito da verdade. E se é o espírito da verdade, ele não pode trazer novidade. Porque a verdade já chegou. A verdade está registrada no versículo 6. Quem é a verdade? Cristo. Eu não disse uma verdade. Eu não apontei para uma verdade. Eu sou a verdade. E quando vem o outro Consolador, ele vai ser chamado de Espírito da verdade, porque ele não vai falar dele, ele vai falar de mim. Então uma igreja que é espiritual não fala do Espírito, fala do Cristo, que o Espírito revela.
Como é que é uma pessoa espiritual? Quando ela é Cristo. E quando é que a gente sabe que essa igreja é espiritual e cheia da presença do Espírito? Quando Cristo ele é revelado. E não quando o homem ele é exaltado. Quando não tem pirotecnias espirituais, mas quando tem cruz. Não é quando tem berro espiritual. É quando tem pessoas humildes. E, aliás, humilhadas. Porque foi isso que ele falou. Falei em berro, o que é que deu, né? A prova, ele não vai falar de si mesmo. Capítulo 15, por favor. Versículo 26. 15, versículo 26 diz: quando vier, porém, o Consolador, que ele vos enviará da parte do Pai, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, mais uma vez, que dele procede, esse dará testemunho de quem? Dele? Não, de mim. O Espírito do Senhor está agindo nesse local. Pergunta, cadê Cristo? Essa pessoa espiritual pergunta, cadê as marcas dos cravos? Essa pessoa cheia do Espírito pergunta, cadê a cruz? Porque não pode haver uma pessoa espiritual que não seja Cristo e aponte para Cristo. Não pode. Entendeu? Por que os crentes separaram a Trindade? Porque agora, quando eu separo a Trindade, eu posso manipular um. Eu sou tão Senhor que eu separei o Espírito da Trindade para ele ser o meu, ou dele eu ser o. Porque se vier a Trindade eu não posso mais fazer. Porque o Espírito apontou para Cristo. E aí acabou com a arruaça e a bagunça humana. E agora revelou a verdade. Apresenta Cristo aí na... Não, você pode rodopiar, cair, falar em língua, você pode fazer o que você quiser. Mas quando parar isso aí, amigo, a gente vai ter que ver Cristo na sua vida. Acho engraçado assim algumas coisas, né? O pastor Clédio é muito bíblico. Ele é muito racional. Sabe o que é que mais me alegra o coração? São esses tipos de frases. Porque diz que eu estou no caminho certo. Eu podia dar uma inovada aqui, entendeu, gente? Até pensei em dar umas inovadas aqui para mostrar para vocês que eu sou espiritual. Porque vocês estão duvidando da minha espiritualidade. Espera aí, que agora vocês vão ver quem é espiritual. Não estou brincando com o espírito, não. Estou brincando com quem acha isso. Porque peraí, o que é uma espiritualidade? E quem é que tem experiência com o espírito? Só pode ter experiência com o espírito quem se transformou em Cristo. Então, eu não posso dizer para vocês que eu sou Cristo. O que eu posso fazer é conviver com vocês. Para que vocês possam ver em mim se eu sou ou não Cristo. E aí eu estou correndo o risco de estar pregando aqui. Porque por mais que eu já tenha falhado com alguns de vocês, e errado é pecado. Eu não te pedi perdão pelo que eu fiz. Então isso só mostra que eu sei aonde erro e estou atrás de você para reparar os meus erros. E você? Espiritual, né? E outra coisa, por que Jesus usou tanta Bíblia? Quem crê em mim, do jeito que você imagina? Não, quem crê em mim segundo a Escritura. Então, seria melhor o quê? A gente não usar a Escritura, a gente não ser racional, a gente abrir a porteira e... Meu irmão, você vai ver a bagunça que vai acontecer. Percebe o que é Espírito da verdade? Porque o Espírito, ele vai soprar, agir, fazer o que ele quiser. Agora, o que é impossível é ele não apontar para o Cordeiro. Você imaginar o Espírito do Senhor agindo em algum local ou numa pessoa para exaltar essa pessoa, acredite, é maligno. Porque o Espírito não pode exaltar um homem. Ele vai falar de mim. Quer ver? Perceba, versículo 13, capítulo 16. Quando vier o Espírito da verdade, João 16, 13, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Qual é a mensagem do Espírito?
a mesma que Cristo falou. Então não é um novo, é outro. Mas dirá tudo o que tiver ouvido de quem? Dele. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Qual é o objetivo ministerial do Espírito? Verso 14. Ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu. Essa pessoa tem um ministério. E o seu ministério é me glorificar. Não exaltar homens, seja ele quem for. Seu ministério espiritual. Então, qualquer pseudo, poderoso, apóstolo, supremo, soberano, absoluto, que a gente entenda, ser homem, ele não pode ser agido pelo Espírito se ele promover isso. Não pode, é maligno. Porque o Espírito não legitimará a honra humana, não pode ser o Espírito do Senhor. Então, tudo aquilo que se exalta, eu vou humilhar. Porque o único que pode ser glorificado sou eu. Quem é digno de receber glória não é um homem, sou eu. E se é o meu espírito, vai convergir para isso, para mim. Creio na ação do Espírito, meus irmãos, porque eu fui transformado por Ele. Eu creio na ação poderosa do Espírito porque eu sou um novo homem. E isso foi Ele que gerou na minha vida. Mas qualquer coisa fora disso eu não creio. Absolutamente não creio. Aí tem aquelas perguntas maduras, aquelas perguntas boas, substância. Pastor, crê em profecia? Isso é pergunta de gente grande. Mas por que não acreditaria, meu irmão? Por que não acreditaria? Quem sou eu para não acreditar? Se eu acredito em línguas estranhas, mas quem sou eu para não acreditar? Mas é claro, o Espírito sopra onde quer e vai para onde quer. Mas o que ele quer? Apontar para Cristo. A profecia apontou para Cristo? Glorificou o homem, estou fora. Não acredito em pessoas que mudam a sua voz na hora que vai orar. Papo reto assim? Você está falando do jeito que aí quando vai orar, eu já paro. Estou fora. Assim, na boa. Quando muda a voz, entonou, deu aquela minha... estou fora. Estou fora. Aí eu já desligo, pode terminar aí que daqui a pouco a gente retoma a nossa programação normal. Porque aí você está em outra esfera, não é espiritual. E pode parar com encenação, isso não vai. A gente percebe quando é espírito. Porque não é possível você chorar e a gente ficar indiferente. Agora, dê uma entonaçãozinha para se mostrar espiritual, estou fora. Está vendo, gente? Por isso que é ruim ser espiritual como Cristo, porque acabou com o nosso teatro. Porque a gente não vê Cristo falando nem línguas estranhas. Para entrar na cidade, dando aquele up, ele escolhe um jumentinho. Glorifique a mim. Glorifique a mim. Outra pergunta, substância, é: o pastor é pentecostal? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Minha resposta? Não, filho, eu sou cristão. Eu sou discípulo de Cristo. O que você está querendo dizer com pentecostal? Eu nem sei o que você está perguntando com isso. Aliás, isso é uma praga que aconteceu dentro na nossa caminhada cristã. Esse racha de dois grupos. Os pentecostais, os tradicionais. Isso aí o reino de Deus dividiu. E alguém vai prestar conta alta diante daquele que não permitia divisão na sua igreja. Porque quem diz que a igreja de Cristo tem duas alas? Quem diz? Está falando de partido político, né? Porque a minha igreja não tem duas alas, não. E não foi porque a experiência que eu te dei te dividiu. A experiência que eu te dei deveria ser multiplicadora, não divisora. Quem você acha que é para você ter se dividido? Para montar o quê? Tua gangue? Teu bando? Não pode ser mais minha igreja, porque ela dividiu. Quem é o Espírito do Senhor mesmo, gente, que divide? Quem é o Espírito do Senhor que faz o homem agora ser absoluto nas suas decisões? Que Espírito é esse? Como é que o Espírito do Senhor pode agir e não transformar uma pessoa a qual Ele usou em Cristo?
O Espírito da verdade é tão verdade, que não sei se vocês lembram do episódio de Atos, capítulo 16, os apóstolos estavam pregando e vinha um espírito maligno numa jovem, dizendo assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles apontam o caminho da salvação. Onde está o erro dessa frase? Nenhum lugar. O erro está em quem emitiu a frase. E aí os discípulos olham para esta jovem possessa e falam ao demônio: arreda, está repreendido, sai em nome de Jesus. E o demônio sai. Como? Você expulsaria um demônio, ele falando a verdade? Os discípulos expulsaram. Porque eles sabiam que a verdade, ela não pode ser legitimada por quem mente. Porque quem mente, quando fala a verdade, se torna verdadeiro. E não é o demônio que vai pegar carona na verdade para continuar fazendo arruaça naquela cidade. Porque as pessoas agora acreditarão no demônio. Porque ele falou a verdade. E tem muito crente acreditando em demônio porque falou a verdade. Entendeu? Pegou carona na verdade. Entenda, irmãos? Para os irmãos que estão aqui acompanhando pela internet, eu estou falando de pentecostal? Não. Eu estou falando de igreja X? Não. Eu estou falando de igreja Y? Não. Eu estou falando de quem é o Espírito do Senhor, conforme as Escrituras. Amém? Amém. Vemos aqui o ministério do Espírito. A Trindade junta e o Espírito do Senhor vai fazer o que, afinal? Esse ministério do Espírito começa a ser mais interessante aqui, quando o Senhor disser, o Paracletos, aquele que vai ficar ao teu lado, aquele que vai ficar ao teu lado na hora difícil, na verdade é dentro. Mas quando eu estou falando ao lado, é só para você entender que você não está só. Porque talvez você não entenda muito bem essa questão dentro de você, mas se eu disser, vai ficar ao teu lado, você vai me entender. O anjo do Senhor acampa ao redor. Então você tem mais compreensão de entender que você não está só quando é uma presença ao lado. O problema é quando você esquecer que ele não é dentro e transforma de dentro para fora. Então ele não é uma boa companhia, ele é um poderoso transformador. Além desse ministério, versículo 26 do capítulo 14, o Espírito do Senhor, que eu vos enviarei da parte do Pai, ele dará testemunho de mim. Isso é, ele vai ensinar. Então, esse Espírito do Senhor, ele é professor. Capítulo 16, versículo 13, nos 3 capítulos que nós estamos trabalhando, esse Espírito é o guia. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, ele agora vai glorificar o Filho e fazendo com que as pessoas que são espirituais, porque creem, porque amam a Jesus, serão pessoas guiadas pelo Espírito na verdade e em verdade. E quem vai nos guiar a toda a verdade vai ser a ação do Espírito de Deus em nós. É aquele que vai pegar pela mão e vai nos conduzir, ele sendo referência. Então o ministério do Espírito é nos conduzir à verdade. Então por que o engano nas nossas vidas? Por que a bagunça na nossa alma? A pergunta é, quem está te guiando, meu irmão? Quem está guiando você, minha irmã? Porque quando é o Espírito do Senhor, ele nos guia. Aqueles que são nascidos do Espírito são guiados pelo Espírito. Terceiro e último, o Espírito é santo. Verso 26 do capítulo 14. 26, verso 14. Mas o Consolador. Aqui o Senhor já chamou o Espírito de Paracletos, que é o Consolador. Ele já chamou de Espírito da verdade. Mas aqui no versículo 26 do capítulo 14, ele diz que o Espírito é santo. E isso não é uma boa notícia para muitos. Assim como dizer que Deus é bom, não é uma boa notícia para muitos. Porque se Deus é bom, ele não pode ter nenhuma associação com maldade. Como disse Paul Washer. Houve uma notícia ruim para nós. Deus é santo. E se Deus é santo, essa notícia não é tão boa. Santo, santo, santo. Isso não é notícia tão boa. Porque ele não vai compactuar, aceitar, legitimar as nossas prostituições e as nossas sujeiras. Ele não se associará conosco. Porque ele é santo.
E não é possível o Espírito Santo habitar em mim quando eu pratico atos conscientes contra ele. Na verdade, eu creio em quem e amo quem, então isso é uma bagunça. E eu ainda estou querendo dizer que sou espiritual. Os irmãos estão entendendo? Então, se o Espírito é santo, e é exatamente por isso que o mundo não pode recebê-lo. Versículo 17, irmãos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. O mundo não pode. Na verdade, esse Espírito da verdade e o Espírito que é santo, ele é incompatível com os valores do mundo. Eu acho que nós estamos perdendo, nós, povo cristão, a gente está perdendo a bênção da vergonha. E a vergonha é uma bênção. Estamos perdendo uma bênção chamada vergonha. Porque nós não sentimos mais vergonha dos nossos próprios pecados. Estamos numa pegada cristã que a gente não consegue mais se envergonhar do que a gente pensa. Não consegue mais nos envergonharmos daquilo que a gente se movimenta. Não consegue mais nos envergonharmos daquilo que a gente promove, daquilo que a gente aprova, daquilo que a gente consome, daquilo que a gente faz. A gente não se envergonha mais. Parece que o Espírito que habita em nós, ele concorda com os nossos erros. Mas então não pode ser o Espírito Santo. O Espírito do Senhor não pode concordar com as nossas rebeldias. O Espírito do Senhor não pode concordar com os nossos caminhos tão desviados. O Espírito do Senhor não pode concordar com a nossa avareza. O Espírito do Senhor não pode concordar com a nossa mentira. O Espírito do Senhor não pode concordar com a minha rebeldia, com o meu ódio, com a minha amargura, com o meu ressentimento. O Espírito do Senhor não concordaria com isso. Convido você a ir lá para a primeira carta de João. Sobre pecado. Que pecado, assim, como... João escreveu esse evangelho, veja como João discorre de uma forma dura, sobre essa questão de ser espiritual. 1 de João, capítulo 3, verso 4. 1 de João, capítulo 3, lá no final da sua Bíblia, pode ir voltando, Apocalipse, volte um pouco. É o mesmo autor. João escreveu um evangelho, João escreveu 3 cartas e João escreveu o Apocalipse. 1 de João capítulo 3 diz, capítulo 3, verso 4 diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. 1 de João 3, 4, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado, porque todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então não é uma questão de ter caído, não é uma questão de ter pecado, é uma questão de viver em pecado. É uma ação consciente. Então essa pessoa não viu o Senhor. Verso 7, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Alerta. Porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Não é ele que mora em nós. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isso mesmo se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, isso é a ação do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E como alguém pode ter nascido do Espírito e viver na prática do pecado? São 2 nascimentos distintos? É só se separar a Trindade. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Caramba, e até bem. Aí ele fala sobre amar irmão. O negócio estava caminhando até bem para nós. Porque a gente estava falando, pecado, 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 a gente está olhando assim, isso não é comigo, isso não é comigo, isso não é comigo, sou espiritual, sou crente. Aí diz assim, ama teu irmão? E é irmão, viu, no singular. É nesse que você está pensando agora. Não é no plural, não. Porque você dá uma saidinha gospel quando diz, amo os meus irmãos. Não, estou falando desse. Você ama?
Porque a mensagem que eu vi desde o princípio é esta, versículo 11. Que nos amemos uns aos outros. Isso é ordem. Isso aqui não é sugestão, e nem quando o seu coraçãozinho se inclinar. E o meu. Mas é ordem. Ame. Por quê? Porque é ordem. O meu mandamento é este. João capítulo 15. Que vos ameis. Então, isso é ordem. Isso não é quando você sente vontade. E como é que a gente vai amar sem sentir vontade? A prática. Porque tudo que ele vai falando aqui é de prática. Não vai amar segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Você está maravilhado porque alguém te odeia? Não matou ainda não? Porque alguém odiar você, isso é coisa normal. A questão é como é que você vai responder às pessoas que odeiam se não for com amor. Não consigo. E isso, por que você não consegue? Porque você não ama a Cristo. E você nem nasceu do Espírito. Por mais que você seja aí presbítero, diácono, pastor, líder de ministério, escambau. Não importa, filho. Você não ama o seu irmão. Não é possível você ter nascido do Espírito. Não é possível. Por isso que João disse assim, não se engane. Não se engane, você não é espiritual. Você é crente, mas você não é espiritual. Você não nasceu do Espírito. E o tempo está passando. E o tempo está passando. E o tempo está passando. E você não reconhece nem quem você é. Gosta de vir para a igreja? Isso aqui é o mais perto do céu que você vai chegar. Você não vai. Porque a igreja não é céu, a igreja não traduz o que o Senhor quer. Quem faz isso é o seu Espírito, gerando em nós a pessoa que Ele quer. A igreja não gera a pessoa que Deus quer. A igreja não pare pessoas. Quem pare pessoas é Deus, através do seu Espírito. Aquele que é nascido da carne, carne. Aquele que nasceu do Espírito, é Espírito. Os nascidos de Deus. Aqui ele fala quem nasceu do Senhor e quem é o filho do diabo. Então o filho do diabo não vive pecando. Libertador? Eu acho. Por mais que seja muito duro. Mas sabe qual é a realidade, irmãos? É que o nosso coração é muito duro e o pecado endurece muito para a gente ter mensagens leves. Eu acho que o coração é muito duro e pecados endurece muito para a gente ter mensagenzinha tipo talk show. A gente passa a vida toda dando ao coração de Deus tristeza. Não é possível que a sua mensagem não gere isso em nós. Então, o Senhor escreve aos seus discípulos dizendo, vocês estão tristes, porque eu estou dizendo essas coisas. Vocês estão entristecidos. Na verdade, João 16, verso 20, vocês vão chorar e vocês vão lamentar, enquanto isso o mundo vai se alegrar. João 16, 20, voltamos para o nosso texto. Vós ficarem tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A sua tristeza vai se transformar em alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus, o verdadeiro Consolador, e eu vou arrancar a tristeza e dar vestes de louvor e também olhos de alegria. Então, o verdadeiro Consolador não é o Espírito. O verdadeiro Consolador é Cristo. Porque só Ele pôde dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para consolar. Então, o verdadeiro Consolador não é o Espírito Santo, é Cristo. E o Espírito Santo? Ele é o outro Consolador que falará do verdadeiro Consolador. Ele apontará para o verdadeiro Consolador. Ele falará de mim e Ele me glorificará. É outro. Mesmo de mim. E é o mesmo do Pai, mas vai falar de mim. Então o Espírito do Senhor não traz novidades. O Espírito do Senhor traz revelação de Cristo. Deus te abençoe, nos abençoe
E que sejamos um povo espiritual, irmãos. Orando sobre esse texto e pensando sobre esse texto, pedindo para que o Senhor ministrasse ao nosso coração. Oh Deus, gera na gente pessoas espirituais. Que o diabo não engane a gente numa vida religiosa, numa vida prática ministerial, e não sermos pessoas espirituais. Que seja o Espírito de Deus a habitação das nossas vidas. Vamos orar por isso? Se você conseguir orar, eu quero refletir com você numa passagem que está em Atos, no dia de Pentecostes. As pessoas perguntaram a Pedro: o que faremos? O que a gente vai fazer diante disso? Pedro respondeu: arrependa-se. Arrependa-se e vocês receberão o dom do Espírito. Esse é o movimento do Pentecostes. Arrependa-se e vocês receberão o dom do Espírito.